Planejando viajar ao Egito e quer saber quais as melhores atrações turísticas visitar? Você está no lugar certo. Neste vídeo vamos compartilhar com vocês dicas valiosas sobre um cruzeiro pelo Rio Nilo de Assuan a Luxor, com paradas para visitar os templos e monumentos egípcios. Meu nome é José Maria. Eu e minha esposa Imaculada somos apaixonados por viagens e por fotografia. Já viajamos praticamente por todo o Brasil e por inúmeros países. As dicas que vamos dar neste vídeo são baseadas nas experiências vividas nas duas viagens que fizemos ao Egito. Se você ainda não assistiu ao nosso primeiro vídeo com dicas de viagem ao Egito, sugerimos que você assista primeiro e depois retorne a este conteúdo. Em outros vídeos, abordamos trechos da viagem pelo Cairo, visita a Abu Simbel em um cruzeiro pelo Lago Nasser e a visita aos templos e tumbas da cidade de Luxor. Preparado para mergulhar numa empolgante aventura? Então pegue o café e a pipoca, se acomode confortavelmente, pois vamos compartilhar dicas para transformar a sua viagem pelo Egito numa jornada inesquecível. Nossa viagem começa em Assuan, após chegarmos de Abu Simbel em um maravilhoso cruzeiro pelo Lago Nasser. Saímos do navio Omar El Khayyam, no Lago Nasser, e fomos para um outro navio ancorado no Rio Nilo. Tivemos que trocar de navio, pois não existe reclusa na barragem de Assuan que permita a passagem de navios entre o Lago Nasser e o Rio Nilo. Assuan é o ponto de partida e chegada dos cruzeiros para o templo de Abu Simbel e para Luxor pelo Rio Nilo. Após o check-in no navio Alissa, deixamos nossas malas na cabine e nos preparamos para uma série de incríveis visitas: o templo de Philae, o obelisco inacabado, a barragem de Assuan e um animado passeio de feluca pelo Rio Nilo. Iniciamos uma visita à ilha onde fica o templo de Philae, dedicado a Ísis, a deusa do amor. No interior do templo, a lenda de Ísis e seu marido Osíris ecoa pelas paredes. Segundo a lenda, Osíris foi assassinado pelo seu irmão Sete. Usando seus poderes mágicos, Ísis trouxe Osíris de volta à vida e concebeu o seu filho, o deus Horus, que mais tarde vingou o pai, derrotando Sete em um combate. A construção do templo de Philae foi iniciada por Ptolomeu II e completada por outros imperadores romanos. Mais para frente, o templo foi convertido em um local de culto cristão. A partir daí, o templo teve alguns baixos relevos que retratam deuses pagãos egípcios nas paredes, mutilados pelos cristãos. O templo de Philae é considerado como o último templo construído no estilo clássico egípcio e onde os últimos hieroglifos foram escritos. Em um grande esforço de engenharia em 1960, o templo foi transferido para uma ilha mais alta, com o objetivo de ser salvo da inundação após a criação do Lago Nasser. Cada bloco de pedra do templo foi removido e transportado para um novo local, onde foi montado como um enorme quebra-cabeça. Após a visita ao templo, fomos visitar o intrigante obelisco inacabado, em uma pedreira abandonada. Essa visita possibilitou entender como os antigos egípcios usavam imensos blocos de pedra nas construções dos seus grandes monumentos. Na pedreira, existe um gigantesco obelisco inacabado que foi abandonado na antiguidade antes de ser finalizado. Os historiadores acreditam que os antigos egípcios estavam esculpindo o obelisco, que se partiu antes de ser terminado, e a rocha inacabada permaneceu abandonada até os dias atuais. Após o almoço no navio Alissa, saímos para visitar a barragem da represa alta de Assuan, que represou as águas do Lago Nasser. A construção da barragem trouxe prosperidade para o Egito, regularizando as cheias do Rio Nilo e gerando energia elétrica. Por outro lado, causou o desaparecimento de inúmeros locais históricos, obrigando a relocação de dezenas de templos e monumentos famosos para não serem inundados pelas águas do Lago Nasser. No final da tarde andamos de feluca pelo Rio Nilo.
São pequenos barcos à vela que levam turistas por algumas das mais belas partes do rio Nilo em Assuã. Prepare-se para uma recepção musical das crianças locais que cantam músicas tradicionais e esperam gorjetas enquanto navegam em pequenas canoas em torno das felucas. Jantamos e pernoitamos no navio ancorado em Assuã. No dia seguinte, antes do sol nascer, a nossa jornada continuou com o cruzeiro pelo rio Nilo, com paradas para visitar os notáveis templos de Coombo e Edifu. Estávamos acostumados com a imensidão do lago Nasser no cruzeiro anterior, que deixava as margens do lago muito distantes do navio. No cruzeiro pelo rio Nilo, podemos contemplar o maravilhoso contraste da vegetação nas margens do rio se contrapondo com a areia do deserto. O navio saiu de Assuã antes do nascer do sol, de modo que, ao acordar, deparamos com a fascinante visão do templo Coombo bem ao nosso lado, no ancoradouro do navio. Após o café da manhã, saímos com o nosso guia para conhecer os segredos desse maravilhoso templo, dedicado a 2 deuses. O deus Sobek, representado como um homem com cabeça de crocodilo, e o deus Horus, representado como um homem com a cabeça de falcão. Construído em 180 a.C. de forma simétrica para honrar os 2 deuses, tudo no templo é em dobro, incluindo corredores, salas e santuários. Infelizmente, parte do templo foi destruída por terremotos que ocorreram ao longo dos séculos, e algumas partes foram usadas para outras construções na região. Diversos baixos relevos e relíquias foram desfigurados pelos cristãos em uma tentativa de esconder os sinais de paganismo dos desenhos. Existem alguns intrigantes baixos relevos nas paredes do interior do templo que mostram vários instrumentos médicos sendo usados em cirurgias e obstetrícia. Estes registros são considerados os mais antigos já descobertos sobre o tema. Após a visita ao templo de Coombo, o navio partiu rumo a Edifu. Ficamos relaxando nas tendas junto à piscina no deck do navio, apreciando a deslumbrante paisagem do deserto. Depois do almoço, saímos para visitar o templo de Edifu junto com o nosso guia em uma charrete que estava parada em frente ao ancoradouro. Após rodarmos uns 3 quilômetros pelas ruas de Edifu, tivemos a nossa primeira visão do magnífico templo. Ficamos maravilhados com um dos mais bem preservados templos do Egito. O seu bom estado de conservação foi graças à areia do deserto que o manteve soterrado, escondido até meados do século XIX. Edifu é dedicado ao deus Horus e sua construção iniciou em 237 a.C. durante o reinado de Ptolomeu III. Em Edifu também ocorreram mutilações nos baixos relevos das paredes no interior do templo, após a proibição do culto pagão no Egito. Em um santuário no fundo do templo, está exposta a barca de madeira onde a estátua de Horus era transportada em procissões durante ocasiões festivas. Após uma viagem apaixonante pelo rio Nilo, finalmente chegamos à misteriosa e exuberante cidade de Luxor. Fomos surpreendidos com um pôr do sol deslumbrante sobre a cidade que pudemos apreciar do convés do navio. Luxor é uma cidade de contrastes fascinantes. No lado leste do rio Nilo, encontramos diversos templos onde os antigos egípcios prestavam homenagem a seus deuses. Já no lado oeste, descobrimos as tumbas e necrópolis, onde os mortos eram enterrados no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas. Ficamos 2 noites no navio ancorado em Luxor e aproveitamos para explorar os templos e monumentos dessa cidade incrível. Veja detalhes desta viagem em outro vídeo neste canal. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que você tenha aproveitado esta viagem mágica, repleta de aventuras, descobertas e, acima de tudo, emoções. Com certeza, a visita a Assuã e o cruzeiro pelo rio Nilo até Luxor foi uma experiência inesquecível.
Se você gostou, inscreva-se aqui embaixo neste canal e curta esse vídeo. Veja mais detalhes de roteiro, atrações e preços de tickets na descrição do vídeo abaixo. Veja no card outros vídeos com mais dicas e detalhes sobre viagem ao Egito. Até mais!